boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora, pela sua TV Arapuã, mais um Frente a Frente para você que adora todas as segundas-feiras acompanhar os debates aqui, as boas conversas com as principais personagens do Brasil e da Paraíba, como é o caso do nosso convidado de hoje. Reeleito em 2022, o governador da Paraíba, João Azevedo, recebeu recentemente um ranking ali, uma informação para lá de estimulante. O Instituto Atlas apontou o governo da Paraíba e o governador do estado paraibano como um dos 5 mais bem avaliados do Brasil. Vamos saber, diante dos desafios todos da Paraíba, como é que o governador conseguiu atingir esses e outros índices e também, principalmente, saber o que é que ele vai fazer com esses números e essas posições em rankings de avaliação positiva de governo do ponto de vista eleitoral. Frente a Frente começa a partir de agora e você acompanha. Governador João Azevedo, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui, 10h15 da noite, eu aqui por aqui no Frente a Frente. Muito obrigado. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham, primeiramente, que estão em casa, que nos acompanham. Para mim é uma alegria voltar ao programa. Saudar a todos, agradecer ao empresário João Gregório pelo espaço. E eu tenho certeza que poderemos ter um bom papo a respeito das coisas da Paraíba. O senhor faz aniversário agora, quarta-feira, não é isso? Essa semana o senhor faz aniversário. Já tomou como presente esse ranking aí do Instituto Atlas apontando o governador João Azevedo como o 5º mais bem avaliado do país, o 2º do Nordeste, fazendo uma autoanálise, fazendo aí, até adotando o senso crítico, o senhor avalia que... onde está sustentada essa avaliação, governador? Na verdade, a gente tem que, acho que desprender um pouco dessa avaliação, tentar entender isso claramente, e que não é uma avaliação pessoal, é uma avaliação de governo. Essa condição foi alcançada a partir da análise que a população fez do governo que nós estamos fazendo. E o governo não é feito único e exclusivamente pelo governador, é evidente. Você tem um conjunto de pessoas que verdadeiramente se dedicam a fazer com que a Paraíba atinja uma qualidade na prestação dos serviços que leva a uma avaliação positiva por parte da população. Então eu não consigo fazer uma análise que não seja essa. E isso verdadeiramente é fruto do trabalho. Isso é consequência do trabalho. O que nós conseguimos alcançar hoje na Paraíba, em todas as áreas, seja do cuidado com as pessoas, seja dos avanços da saúde, seja dos avanços da educação, do ambiente de negócio, daquilo que está acontecendo em termos de investimentos públicos e privados, que é fundamental entender isso. Há um conjunto muito grande de empresas se instalando aqui na Paraíba. Isso tudo cria esse ambiente de a gente celebrar sempre esse bom momento que a Paraíba vive. E esse bom momento leva naturalmente a uma boa avaliação por parte da população. Porque a população sabe disso. A população sente a melhoria na qualidade de serviço de saúde, por exemplo. A população sabe que não tem mais uma fila de 8, 10 anos esperando por uma cirurgia. Isso não existe mais na Paraíba, isso está passado, não acontece mais. A Paraíba sabe que o Ministério da Saúde considera que até 180 dias é um prazo razoável para se esperar, para se fazer uma cirurgia eletiva. Na Paraíba, esse prazo caiu para 15 dias, 20 dias, no máximo 20 dias. Ou seja, essa é a diferença. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse ranking ele tem muito a ver com isso. Ele é fruto do trabalho, é consequência do trabalho. Aquilo que nós apresentamos à Paraíba hoje faz com que a gente esteja, e eu me sinto extremamente honrado por conta desse trabalho que nós conduzimos, coordenamos na Paraíba e que é feito por muita gente. Esse trabalho é feito e desenvolvido por muita gente que tem muito compromisso com esse Estado. Agora, governador, está vendo aí, né, na tela os números aí dessa pesquisa, o ranking aí dessa pesquisa, o governador Ronaldo Caiado, né, em primeiro lugar, só aí entre os 5 mais bem avaliados. Quando até voltar aí para a tela, olha, tá esse ranking aí do Atlas, o senhor está ali entre os 5 mais aprovados, né, entre os governadores do Brasil.
Você não tem, no ponto político, não tem um gostinho de poder fazer um rebate aí às críticas da oposição aqui na Paraíba? Por exemplo, o ex-deputado Pedro Cunha Lima, que disputou o governo do estado de 2022, esteve aqui recentemente no Frente a Frente, e ele citou como exemplos de estados que o senhor poderia seguir, que a Paraíba poderia seguir, o Ceará, o Rio Grande do Sul, que tem lá o Ceará por causa da educação, o Rio Grande do Sul, porque tem lá o governador do PSDB, até o próprio governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e todos esses estados estão atrás aí na avaliação aqui da Paraíba. Não lhe dá um reforço de debate com seus adversários aqui no estado? Na verdade, a resposta está dada. Eu acho que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Quem dá essa resposta, efetivamente, sobre as políticas que são implementadas, as políticas públicas, é a população. Esse número, ele é reflexo exatamente disso. Não se tem que copiar nem seguir estado nenhum. É claro que quando você tem uma experiência exitosa no outro estado, é importante que você aprenda, faça essa adaptação às condições do estado e possa implementá-la, isso é óbvio. E eu não tenho não tenho nenhum problema com relação a isso. Tivemos programas excelentes que foram lançados lá no Maranhão, por exemplo, na época de Flávio Dino, como o estado que acolhe, e aqui nós temos o Paraíba que acolhe. Ou seja, vários programas foram, principalmente dentro do Nordeste, por conta do consórcio Nordeste, que tem essa troca constante de informação. Entretanto, não há preocupação em usar isso para dar resposta a quem quer que seja. A própria colocação, esses números que se apresentam, já é a própria resposta dada. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós fazemos um governo hoje que tem esse reconhecimento por parte da população, porque verdadeiramente transformamos algumas políticas públicas que eram impensáveis anteriormente, que se dizia que era impossível de resolver. Eu digo isso como o programa Opera Paraíba, que se dizia que era impossível resolver. E poucos estados do Brasil estão resolvendo essa questão. E a Paraíba serve hoje de referência para outros estados. Sergipe, por exemplo, nosso amigo Fábio Mitidieri, ele disse com muita franqueza, foi Ctrl-C, Ctrl-V. Eu levei para Sergipe. E o Sergipe hoje é um dos estados que está acabando com a fila, da mesma forma que a Paraíba. Então, o modelo funcionou. E esse modelo foi desenvolvido aqui. A população sente isso no seu dia a dia. Da mesma forma que na educação, da mesma forma que na construção dos asfaltos das cidades todas, que elevaram a autoestima das cidades. Eu não tenho dúvida nenhuma. É o programa de primeira infância, com a construção de 213 creches. É um programa forte na área de turismo, que interiorizou o turismo, mas ao mesmo tempo tem um programa como o Polo Turístico Cabo Branco, que fazia 35 anos, 40 anos, que foi pensado, concebido desde a época de Milton Cabral e não saiu do papel. Não tinha saído do papel. E nós estamos aí executando esse programa com a construção de quase 10 mil leitos ali de hotelaria. Então, isso é realidade, isso são números, são dados. Quando o Banco do Brasil projeta para esse ano um crescimento do PIB de todos os estados brasileiros e coloca a Paraíba como sendo o estado que terá o maior crescimento do PIB, cerca de 4,7% esse ano, do Brasil. É o estado brasileiro que terá um maior aumento do PIB, será a Paraíba. E dentro desse aumento do PIB geral de 4,7%, você tem um aumento maior ainda na área da indústria, porque nós estamos realmente atraindo um conjunto de indústria muito grande para cá e o crescimento previsto do PIB na área de indústria será de 5,9%. A despeito de que algumas pessoas digam, a oposição, porque as condições não são ideais para se ter empresas. E as empresas todos os dias se instalando aqui, gerando emprego, gerando renda. Por isso que a Paraíba continua sempre com saldo positivo de geração de emprego. Então, eu acho que os números por si só respondem à oposição. Tem um recorte aí mais interessante dentro desse ranking aí, que é entre os 5, é o 5º governador mais bem avaliado do Brasil, mas no Nordeste é o 2º, né, governador mais bem avaliado do Nordeste, dos nove estados nordestinos. E me parece um desafio maior da região Nordeste de se impor diante do Brasil. Então você tem aí 2 governadores nordestinos, tem o governador do Piauí, né, e o governador da Paraíba, entre os 5 do país. O que é que tem de presidente Lula nisso, de impulsionamento nesse sentido, ou seja, dessa visão do presidente Lula com um olhar mais para o Nordeste, ou não, de fato, isso é uma construção de alguns anos para trás mesmo, independentemente de quem era o presidente? Claro, é preciso entender que no caso específico da Paraíba,
nós tivemos de 2019 a 2022 um governo federal que não nos apoiou. Essa é uma realidade. Isso nos fez aprender a caminhar com as próprias pernas. Isso fez com que nós fizéssemos um ajuste fiscal tão forte no Estado que colocou o Estado como rating A, e hoje nós somos rating A pelo 4º ano seguido, que fez com que nós sejamos hoje AAA. Só para explicar para a população que está acompanhando, que números são esses? O Tesouro Nacional, a Secretaria de Tesouro Nacional, a cada ano, ela faz uma análise da gestão fiscal de todos os estados do Brasil e dá uma nota para cada estado, que vai de A, B, C, D, E, em função da sua gestão fiscal. O estado da Paraíba hoje, ele tem, pelo 4º ano consecutivo, a nota A. É a nota máxima. Só tem 6 estados do Brasil que têm essa nota. Isso por conta da gestão fiscal. O que isso significa? Significa dizer que o Estado tem um baixo endividamento, tem uma poupança que permite fazer investimentos altos e que na relação receita corrente líquida versus dívida, nós somos um dos menores do Brasil. Ou seja, o Estado não deve. Tanto é assim que quando você faz uma análise do endividamento, o nosso é negativo. Por que é negativo? Significa dizer que a gente tem uma poupança maior do que a dívida total do Estado. Então, é uma condição fiscal extremamente favorável à atração de negócios. E quando sai essa nota de rating A, nota A, Capag A, cada um que chama de um jeito, você sinaliza para o mercado, dizendo que aquele Estado ele tem uma condição fiscal que lhe dá segurança por um período de pelo menos 24 meses, sem absolutamente nenhum tipo de turbulência que possa acontecer em termos de gestão. É um Estado que paga em dia, é um Estado que antecipa salário, é um Estado que não deve a fornecedor, é um Estado que paga a todos os fornecedores. Ou seja, tudo isso favorece a esse ambiente de negócio que faz com que novas empresas aqui cheguem. Então, assim, esses dados precisam ser entendidos para a população. Claro, porque muitas vezes alguém diz assim, nota A do Tesouro Nacional, mas como é que isso influencia na minha vida? Né? O que é que isso serve para a minha vida? Na prática. Serve porque quando uma empresa vem para o Estado para se instalar e gerar emprego, ela analisa essa condição de rating, essa condição de gestão fiscal, porque ela sabe que aqui você vai ter uma condição de estabilidade econômica que não lhe permitirá você ter nenhum sobressalto quando a empresa estiver funcionando. Da mesma forma, são analisados outros fatores, segurança pública. A Paraíba tem, segundo o CLP, Centro de Lideranças Públicas lá de São Paulo, já desde o ano passado, a 3ª melhor segurança pública do Brasil e a melhor do Norte e Nordeste. É outro fator que é levado em consideração para uma empresa aqui se instalar. A questão de logística, os investimentos que nós fizemos no Porto de Cabedelo, que faz com que o Porto de Cabedelo hoje tenha condições de funcionar 24 horas, a receber navios de até 55 mil toneladas, tudo isso é levado em consideração para qualquer grande empresa que aqui chegue e que nós temos recebido diariamente no nosso gabinete empresários que aqui chegam querendo conhecer a Paraíba, querendo se instalar aqui por conta dessa estabilidade. Então isso, obviamente, é fruto desse trabalho que foi feito no Estado. E quando aquele período em que tudo nos foi negado, até empréstimos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, não eram sequer aprovados para a Paraíba. Nós tivemos que fazer um ajuste fiscal tão forte que conseguimos abrir as portas para empréstimos internacionais. Hoje a Paraíba tem uma relação com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Estamos assinando aqui, dentro de poucos dias, um empréstimo que vai resolver o problema do transporte público de João Pessoa, numa ação em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, um investimento de 400 milhões, onde o Estado está entrando com 240, a Prefeitura com 160, com recursos provenientes da Agência Francesa de Desenvolvimento. Nós temos relação hoje com o NDB, que é o Banco do BRICS, que está colocando recursos aqui dentro. Ou seja, isso tudo só foi possível porque nós fizemos esse ajuste. E nós tivemos que fazer obrigatoriamente esse ajuste por conta de que naquele período tudo nos era negado. Uma simples operação de 100 milhões de reais, que é muito dinheiro para o Estado, evidentemente para cada cidadão, mas para o Estado é um valor importante para investimentos na infraestrutura desse Estado, nos era negado.
Hoje não. Amanhã eu estarei assinando com o BNDES 800 milhões de reais para investimentos, para trazer mais infraestrutura para o Estado, porque o Estado que tem melhor infraestrutura tem capacidade de atrair mais negócios, mais empresas. Então é um círculo Agora, virtuoso que nós conseguimos entrar. O senhor usou a expressão aí, poupança, uma poupança para investimento. O senhor ter condições de dizer que tamanho dessa poupança do ponto de vista nominal, que poupança é essa de investimento, que margem é essa de investimento que a Paraíba tem hoje por mês, por exemplo, para a gente ter uma noção em valores disso aí? A questão não é a questão do valor. O que precisa ser entendido hoje é a condição que o Estado tem, primeiro, para, se desejar, obter qualquer operação de crédito que ele queira. Essa é uma condição, em função de poupança, que garante todos os investimentos que nós anunciamos. Essa é a grande questão. Não há nenhuma obra na Paraíba que tenha sido anunciada cujos recursos não estejam devidamente separados para pagamento dessa obra. Então, para quem tem empresa, para quem é fornecedor do Estado, ele tem essa tranquilidade de que receberão o recurso em função exatamente dessa poupança que se faz a cada mês para se planejar o Estado e ter essa condição que hoje a gente tem, realmente sem... Mas essa é uma margem de investimento alta? Claro. O secretário Deusdedito Queiroga, há alguns meses aqui no Frente a Frente, chegou a mencionar que na pasta dele, naturalmente, naquela pasta de recursos hídricos e infraestrutura, o valor de investimento chegava a ser 10 vezes maior do que na gestão anterior. É isso mesmo, governador? Isso se repete em outras pastas no governo? O senhor faz esse parâmetro? Não, claro, eu era secretário de Infraestrutura do Estado. Na época que eu era secretário de Infraestrutura do Estado, nós pagávamos mensalmente um valor em torno de 10 milhões de reais de recursos próprios para as obras que eram realizadas no Estado. Hoje, nós pagamos 100 milhões de reais por mês para as obras que são realizadas no Estado. Isso não significa dizer que nós fazemos 10 vezes mais obras do que era feito naquela época. Significa dizer que o ritmo das obras hoje é muito mais acelerado. Significa dizer, evidentemente, que a capacidade de investimento do Estado é muito maior. Basta que você acesse qualquer dado do Tribunal de Contas do Estado, você vai perceber que o valor de investimento em até quando eu assumi, em 2019, girava em torno de 400 milhões de reais por ano. 2023, nós fechamos com quase 2 bilhões e 200 milhões de investimento. Isso já é uma prova cabal de que o volume de investimento no Estado é muito maior. 5 vezes. Claro. E o que é que isso impacta? Isso impacta na geração de emprego, na geração de renda, na abertura de novos negócios e, principalmente, na condição de você apresentar um conjunto de obras que melhoram a vida das pessoas. Agora, governador, eu quero, a gente vai, assim, quero detalhar um pouco mais a questão administrativa, mas a gente falou aqui na questão de gestão de administrativa, na questão política, mas eu quero lhe perguntar na questão eleitoral, então, com base nesses números, com base nesse ranking, com base nessa avaliação, com base nessa sua narrativa de equilíbrio fiscal de Paraíba, do ponto de vista eleitoral, isso lhe estimula a o quê nesse sentido? Quando o senhor olha essa plataforma sobre a qual o senhor está assentado, que daria, talvez, fôlego ou estímulo, né, incentivo, eleitoralmente falando, para muita gente ser candidata a muita coisa, isso lhe estimula o quê? Ele estimula a tranquilamente se lançar num mandato de senador da República e ter esse reconhecimento para essa candidatura? Olha bem, eu tenho tentado e conseguido, evidentemente, fazer uma separação muito grande de momentos da minha vida. Essa questão de 26, ela vai ser tratada mais próximo de 26. Eu já disse várias vezes que tenho, sim, um projeto para colocar meu nome à disposição do partido para uma possível disputa pelo Senado. Agora, eu continuo dizendo que isso é natural, mas não é obrigatório. Eu não me sinto nessa obrigação. Eu só colocarei meu nome à disposição se as condições do Estado oferecerem essa condição. Os números empurram hoje. Claro, os números hoje seriam números que dariam essa condição. Entretanto, a eleição não é hoje, a eleição é em 26. Então, isso faz com que se tenha precaução, que se faça a leitura na época devida.
e eu vou esperar, evidentemente, colocar. Caso nós estejamos em 26, que eu espero que esteja pelas condições que o Estado tem, até porque nós vamos lançar um grande volume de obras ainda e de políticas públicas no que eu chamo Paraíba 25-26. Nós vamos fazer nós vamos fazer um grande anúncio aí de investimentos nesses 2 anos, por conta exatamente desse preparo todo que o Estado fez para passar esse período. Mas se tudo isso acontecer da forma que nós estamos pensando, é natural que eu coloque meu nome para o Senado. Mas isso, volto a dizer, e essa é uma discussão que será feita em 2026. Agora, se eu lhe perguntar, se eu citar aqui algumas obras do governo, algumas ações, e lhe perguntar se o senhor conseguiria entregá-las até abril de 2026, por exemplo. Vamos lá, Polo Cabo Branco. Eu vou citar tudo. Polo Cabo Branco, Ponte Cabedelo, Lucena, as obras de mobilidade de João Pessoa, os 3 hospitais do estado que estão aí nessa... Tudo isso, o senhor olha para a sua agenda e faz assim, tudo isso dá até abril de 2026? A grande maioria, sim. As obras de mobilidade urbana de João Pessoa, a ligação do Hospital Universitário com o Altiplano Cabo Branco, com certeza, até março do próximo ano estaremos entregando. O viaduto de Água Fria, ali em frente à Prefeitura de João Pessoa, até dezembro desse ano estaremos entregando. O viaduto lá do bairro das Indústrias, ligando o bairro das Indústrias com a cidade de João Pessoa, até o início do próximo ano estaremos entregando. As 3 ruas, o Parque 3 Ruas, com o viaduto que nós fizemos, a ponte, ligando com o anel externo da universidade. Esse com mais 60 dias a gente entrega, e não entregou ainda já aquela obra por conta das chuvas, porque falta fazer somente os 2 aterros da cabeceira da ponte, mas você só consegue fazer isso se você não tiver chuva. Se tiver chuva, você não consegue executar terraplenagem. Essas 4 obras estarão prontas sem problema nenhum. O Arco Metropolitano de João Pessoa, que está em todo o Rio, será entregue sem problema nenhum. O Réveillon, de 25 para 26, nós já vamos passar em hotéis ali do Polo Turístico Cabo Branco. O Réveillon do próximo ano, a partir de 25. Exatamente. De 25 para 26, nós já teremos hotéis prontos, nós já teremos a Avenida Boulevard pronta, para que a gente possa realizar uma grande festa ali naquela área. Os hospitais, eles estarão na sua reta final, é provável que algum não esteja concluído pela dimensão. Nós estamos construindo o maior hospital da Paraíba em Campina Grande, que é o Hospital da Mulher de Campina Grande, é um hospital de 304 leitos. Então isso, por si só, já demonstra o tamanho, a grandiosidade daquele hospital. O Hospital de Trauma do Sertão está num ritmo muito forte, começou, e esse eu espero que a gente realmente entregue antes de abril do próximo ano. A ponte, sinal uma ponte aqui em primeira mão, estarei assinando amanhã às 11 horas no meu gabinete o contrato com a empresa para que ela possa já estar liberada para começar a tomar as providências para iniciar aquela obra. Fechado com a empresa. Fechado tudo, a licitação. A partir dessa assinatura de contrato, ela começa ali a bater ali o primeiro... Essa licitação, ela começa a trabalhar em termos de detalhamento do projeto. Você tem um projeto, que é um projeto básico, ela começa a trabalhar nesse projeto e eu acredito que em outubro nós teremos obra efetivamente sendo executada. Pode até ser antes, mas a minha data, a expectativa, é que em outubro ela começa a trabalhar. Até porque é uma obra que você tem 4 frentes de serviço. Você tem a ponte grande que liga Cabedelo a Santa Rita, com 2.000 metros de comprimento. Você tem uma ponte que liga Santa Rita a Lucena, é uma ponte menor, com 480 metros de comprimento. E você tem 2 trechos de estrada. A que liga até a BR-101 Norte e a que liga a 011 com ali Costinha. Então, são 4 frentes de serviço diferentes e que a empresa poderá, num determinado momento, estar atacando as 4 frentes. Por isso que a gente espera que essa obra avance muito. Eu não posso garantir aqui que em abril de 2026 essa ponte vai estar pronta, e o nosso cronograma prevê isso. Entretanto, é uma obra gigantesca, uma obra aí que fechou a licitação em 465 milhões de reais. Tivemos uma economia muito grande no processo de licitação, porque o nosso orçamento passava de 550 milhões e a obra foi vencida por 465 milhões pela empresa. Uma grande empresa que está fazendo, inclusive, 4 obras como essa ponte em vários estados do Brasil. Então a gente fica muito tranquilo com relação à expertise da empresa que vai tocar, o consórcio que vai tocar essa obra. Então, essas obras, elas estarão, a sua grande maioria,
ou concluídas ou na reta final. Mas eu acho que, por si só, ter enfrentado a questão, ter feito o projeto, ter garantido o recurso na conta. Você começar uma obra com 465 milhões de reais com recurso na conta. Qual é o estado que tem condição de fazer isso? A Paraíba tem. E está garantindo isso para que o empresário possa, e amanhã, assinando o contrato com a empresa, para que ele possa verdadeiramente iniciar essa obra no ritmo mais acelerado possível. Agora, governador, você está dizendo que não quer muito, pelo menos agora, tratar muito de 2026, deixar 2026 para 2026, mas tem uma figura aliada do senhor, do seu grupo político, que está tratando 26 muito claramente, que é o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, que não tem só tratado 2026, como ele tem dito claramente que vai ser o governador da Paraíba, que quer ser o governador da Paraíba. Ele diz que tem coragem, tem disposição, tem capacidade, só não tem voto ainda. Ele mesmo brinca, né, com isso, ou fala sério com isso, mas ele mesmo tem dito isso em eventos políticos e falado já para prefeitos nesse sentido. O que é que o senhor acha, primeiro, tem uma série de perguntas sobre esse tema especificamente, mas o que é que você acha dessa posição do Adriano Galdino, de estar se colocando, o que é que você acha dessa disposição dele e dessa legitimidade dele de querer ser o governador da Paraíba? Tem o apoio de João Azevedo? Não, legitimidade ele tem toda. Qualquer cidadão pode se colocar na condição e dizer que quer ser candidato lá em 26. Isso aí é mais do que natural. A discussão sobre apoio político partidário, essa vai ser, como eu disse, olha, se no meu caso eu estou colocando para 26, você imagina o caso de outras pessoas. Agora, é um direito legítimo, natural, que isso aconteça, porque inclusive o próprio presidente Adriano Galdino, ele tem que discutir isso internamente no seu próprio partido. Isso é uma discussão política que vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, é legítimo, mas eu não faço nenhum tipo de avaliação nesse momento, exatamente porque as condições de 26 não serão as condições de 24. Mas tem uma informação aí, esses momentos são muito importantes para que o senhor derrube aquilo que é mito, ou é fake news, ou que é só articulação que não existe de verdade, mas tem uma informação muito clara que se diz que esse movimento do deputado Adriano Galdino de ser governador passa pelo convite ao vice-governador assumir uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Serão abertas 3 até 2026. E ele assumindo a vaga de conselheiro do TCE, o presidente da Assembleia vira ali o segundo nome na sucessão do governo do Estado. Aliás, o primeiro nome na sucessão do governo do Estado. E numa saída de João Azevedo para o Senado, ele assumiria esse governo sendo candidato à reeleição. Essa engenharia é possível? Eu confesso que isso está mais para a bola de cristal do que qualquer definição política. Isso foi colocado aí de uma forma, eu acredito que uma especulação que foi feita. Né? Se colocar até na condição de que eu iria para o Tribunal de Contas, as pessoas nem verificam. Não tem a mínima condição, até porque nem idade eu tenho para ser. Então, não é isso, gente. Eu continuo dizendo, isso são especulações que estão sendo feitas nesse momento. Algumas pessoas tentando adivinhar o futuro. Eu não tenho essa bola de cristal não me pertence. Agora, em 2026, nós vamos ter uma discussão real, palpável, sobre as condições que estarão postas para que a gente possa tomar definição em cima, exatamente do conjunto de partidos que são aliados e que a gente tem obrigação, claro, de ouvir cada partido desse e entender qual a pretensão, o que é que se pode fazer e como nós vamos fazer. Governador, deixa eu lhe perguntar muito claramente, queria muito lhe ouvir sobre isso. Como é que o senhor recebeu, o que é que o senhor achou, e como é que o senhor recebeu, principalmente, a decisão do deputado Romero Rodrigues em não ser candidato na Prefeitura de Campina Grande? Se havia uma expectativa da base governista nesse sentido, e como é que o senhor recebeu quando o senhor percebeu que ele não seria mais candidato? Na verdade, eu só tive com o Romero uma vez ou duas vezes. Encontrei com ele em Brasília, rapidamente. Encontrei aqui em João Pessoa uma vez. E que nós conversamos a respeito da política na Paraíba de uma forma geral. Eu não faço comentários sobre decisões pessoais, de quem quer que seja, muito menos de Romero. Eu acredito que se ele fez essa escolha, foi porque ele não encontrou no projeto que ele pensava as condições para ir num caminho diferente. Talvez as condições dele fossem utópicas, para poder ter uma segurança absoluta de um conjunto de fatores que não ocorreram. Mas eu respeito a decisão, até porque, como eu disse, o nosso partido não esperou
O nosso partido, por mais que as pessoas muitas vezes coloquem isso, mas estava esperando para isso, para aquilo, não. Tanto é assim que nós conseguimos, através da colocação da pré-candidatura de Johnny, fazer um trabalho que foi de articulação que nenhum partido conseguiu fazer. Nós conseguimos fazer um trabalho de articulação em Campina Grande que nós somamos, agrupamos em torno dessa pré-candidatura de Johnny, 154 pré-candidatos a vereadores, 14 vereadores de mandato, tudo isso numa forma muito clara de que Campina quer uma mudança. E isso deixou claro, nós fizemos uma convenção gigante daquela, maior do que qualquer convenção que Campina Grande já tenha realizado. Então, isso é uma questão real. Nós não esperamos, tanto foi assim, que nós conseguimos fazer essa articulação que nenhum outro partido conseguiu. Mas houve conversas com o Romero ao longo desse tempo. O que é que ele colocava na mesa de dizer assim, olha, qual era o cenário, você está dizendo que cenário inviável ou utópico de se conquistar? Não. Como eu disse, a minha conversa com o Romero foi uma vez só, tratando do cenário político aqui, em que não houve absolutamente nenhum compromisso assumido de minha parte, nem tampouco da parte dele. O que nós discutimos foi o futuro da Paraíba e que, logicamente, o futuro de Campina Grande. E ele colocou, por alguns motivos, que a população de Campina Grande estava cobrando dele essa posição. Eu acho, sinceramente, que essa decisão cabe a ele explicar ao povo de Campina Grande por que tomou, cabe a ele dizer quais os motivos que o levaram a não seguir com essa decisão de ser prefeito de Campina Grande, quais são os seus projetos futuros, é ele que tem que explicar. Você acha que ele sabe menor? Politicamente falando. É difícil fazer uma análise dessa. Agora, eu acho que ele decepcionou muita gente que esperava dele uma tomada de posição com relação a Campina Grande. Eu acho que, nesse aspecto, sim. Bom, aí vamos lá. O senhor tem lá em Campina Grande 6 candidatos, 3 deles, inclusive, estão ali na base, né, do governo, como partido, né, como partidos na base do governo, e 2 deles, inclusive, foram secretários. Seria melhor uma estratégia de ter juntado todos numa só candidatura? O senhor tentou isso e não conseguiu? Ou foi uma estratégia mesmo, essas candidaturas todas, para forçar um segundo turno? Qual foi a estratégia? Não, eu acho que a candidatura, essas candidaturas todas que foram colocadas, de Inácio Falcão, o próprio Johnny, de André Ribeiro, são candidaturas que elas, eu não tenho dúvida, forçarão um segundo turno. Essa foi uma estratégia adotada pelo partido e pelos partidos que formam a base. Nós temos hoje um conjunto de partidos que estão juntos conosco nesse projeto. Essa definição de não se ter essa unidade, primeiro, porque algumas candidaturas foram colocadas como irreversíveis. E eu acho que ninguém força absolutamente ninguém a tirar o seu nome de uma disputa onde quem está colocando o nome acredita na vitória. Isso é óbvio. Ninguém vai para uma candidatura achando que vai ser derrotado. Mas a gente sabe claramente que no segundo turno essas forças políticas todas estarão juntas. E o governo tem chegada em Campinas, quer dizer, o candidato Johnny Bezerra vai poder usar a narrativa de governo para Campina Grande e será sustentada isso para o eleitorado lá, governador? Veja bem, não é usar o governo. O governo, desde 2019, vem investindo em Campina Grande como talvez nunca tenha sido feito por nenhum outro governo. Tanto é assim que a avaliação do governo em Campina Grande é uma boa avaliação, uma razoável avaliação, porque a população está vendo. Eu sempre acho que isso tudo é fruto do trabalho. Na hora que o cidadão passa e está vendo lá o centro de convenções sendo construído, na hora que o cidadão passa pelo arco metropolitano que foi construído e entregue à população, na hora que a população passa e vê lá o centro integrado de comando e controle, na hora que a população participou de um São João, de uma festa tão grande como aquela de 30 dias e que não teve problema nenhum na segurança. A partir do momento que a população passa e vê a construção de um hospital, como o Hospital da Mulher que nós estamos construindo em Campina Grande, que eu já disse aqui, o maior do estado da Paraíba. Quando a população sabe que para ter qualquer atendimento, às vezes básicos na saúde, ou ele tem no Hospital de Clínicas, que é do estado, ou no Hospital Metropolitano, essas coisas trazem uma avaliação positiva e a população sabe do que o governo do estado está promovendo em Campina Grande. Então,
Eu não consigo entender de outra forma de que, neste momento, o governo do Estado é, sim, um parceiro e, obviamente, uma referência para quem está se colocando na condição de pré-candidato para administrar Campina Grande. O que nós queremos dizer para Campina Grande é que é possível ter em Campina Grande as parcerias que nós temos em João Pessoa. É possível ter em Campina Grande o jeito PSB de governar, que é esse jeito que tem feito uma diferença muito grande para Paraíba. E por que não tem hoje, governador, essa parceria com a Prefeitura em Campina Grande? Sim, porque você só tem parceria, e o nome é muito claro, quando você tem reciprocidade, quando você tem interesse das outras partes em ter essa parceria. E não tem com a Prefeitura? Não, não teve. Não teve. Eu tive uma audiência muito tempo atrás com o prefeito, em que ele colocou que precisaria de recursos para ajudar a FAP. E eu disse, sem problema, mande um ofício que a gente faz. E passaram-se 6 meses, a própria Secretaria de Saúde solicitou o ofício, não veio e fez com que nós tivéssemos obrigatoriamente que fazer este convênio diretamente com a FAP e não através da Prefeitura. Ou seja, são atitudes assim que não constrói. A cidade poderia ter se beneficiado muito mais se tivéssemos uma relação como a que nós temos em João Pessoa. É isso que eu digo. A capacidade de investimento do Estado é uma capacidade grande e pode responder a demandas provenientes da população se a gente tiver a parceria. E isso, é claro que não aconteceu. Nós tínhamos, por exemplo, convênios com a educação em vários municípios e às vezes não tinha em Campina Grande, porque não se fazia sequer um cadastro para obter recursos. Isso na minha cabeça... Que a Prefeitura de Campina Grande deixou de pegar dinheiro do governo do Estado para ser utilizado em Campina Grande em função disso. Claro, é a decisão política. É a decisão política do gestor de querer ou não parceria. Nós temos, como eu disse, por exemplo, nós temos 213 creches sendo construídas nesse estado. 213. Ora, você tem alguns municípios que tiveram seus motivos para não ter solicitado recursos ao governo do estado. Alguns porque já tinham resolvido a questão de creches, outros porque não quiseram efetivamente. Então, nós abrimos um edital para que as prefeituras se credenciassem. O que nós fizemos em termos de saúde pública em Campina Grande é uma coisa extraordinária. Nós não conseguimos, com Campina, fazer uma ação conjunta do Opera Paraíba, entre Prefeitura de Campina e Governo do Estado. Aqui nós tivemos em João Pessoa o Opera João Pessoa, que era parceria com o Governo do Estado. São essas coisas que aparentemente não influenciam, mas que é decisão do gestor tomar, e o Governo do Estado estava aberto. Afinal de contas, não existe 213 prefeitos na Paraíba que são aliados meus. É claro que não. Não existe 210 prefeitos que receberam asfalto nas suas cidades que sejam aliados meus. Mas eu só acho que isso é claramente para que não fazer essas parcerias, para que Campina Grande não possa entender que o governo investe lá junto com a prefeitura? O motivo que o levou, aí você tem que perguntar a ele quando você tiver a oportunidade. Eu estou dizendo que nós não fizemos porque não fomos demandados. Essa é a grande realidade. Poderíamos ter feito mais para Campina Grande? Poderíamos. Nós investimos em Campina Grande 2,5 bilhões de reais de janeiro de 2019 até hoje. 2,5 bi. Investimentos esses na área de saúde, de segurança alimentar, na área de infraestrutura. Ou seja, todos os investimentos que o Estado fez em Campina Grande. Poderia ter sido mais? Poderia, sim. Se nós tivéssemos, claro, bons projetos sendo apresentados pela Prefeitura. Como eu volto a dizer, aqui em João Pessoa, o prefeito da cidade apresentou um projeto para resolver o problema de transporte público, que são o BRS. E nós estamos entrando com 240 milhões e ele com 140. Poderia ter sido feito isso lá em Campina Grande? Poderia. Novamente, o VLT de Campina Grande, que lá atrás, em 2022, né, eu tentei fazer, porque tínhamos o recurso para fazer, queríamos apenas a liberação da faixa de domínio por parte do Ministério da Infraestrutura. Não conseguimos porque foi dito que a Prefeitura faria. Novamente, essa pauta volta agora. Vamos fazer. E entrou no PAC, inclusive, um valor de 7 milhões de reais para fazer o projeto pela Prefeitura. Eu espero que, pelo menos, o projeto a Prefeitura faça.
Eu quero perguntar sobre segurança, o senhor falou aí na segurança aí do São João de Campinas e tudo, mas antes só lhe perguntar, o senhor, para ficar bem claro, o senhor não se sentiu enganado por Romero Rodrigues? A leitura política que se faz é que o governo foi enganado por Romero Rodrigues em 2020 e esperou Romero em algum momento lá atrás também, não deu certo, e esperou agora e também não deu certo. O senhor se sente enganado por Romero Rodrigues? Não, de forma nenhuma. As pessoas têm o direito de tomar as suas decisões. E, claro que eu sempre digo que nós somos frutos das nossas decisões. O que nós somos é exatamente isso. As decisões que tomamos lá atrás nos colocam nessa condição de hoje. Romero teve a oportunidade de decidir. Decidiu. Se a escolha foi boa ou ruim, quem dirá isso será o povo de Campina Grande, será a população do estado da Paraíba. Não serei eu a fazer julgamento sobre decisão pessoal de quem quer que seja. E eu nunca me senti decepcionado, porque, verdadeiramente, eu também não esperava. Eu não acreditava, efetivamente, que ele pudesse ser candidato. Até por um conjunto da história. E existe uma história, gente. A gente às vezes, talvez de uma forma romântica, a gente imagine que o rompimento com todo um grupo político seja uma coisa natural. E para Romero não era. E a gente sabe dos vínculos que ele teve a vida inteira. Então, volto a dizer, talvez ele não tenha tido as condições ideais de temperatura e pressão, como se diz na física, para tomar essa decisão. Segurança pública, para além dos números, o senhor está satisfeito com a gestão de segurança pública aqui na Paraíba? Vai ter mudança na segurança pública? O senhor recentemente exonerou 3 oficiais aí, um do Estado-Maior, inclusive. Por que razão houve essa exoneração? Não, na verdade, essas mudanças, elas acontecem com naturalidade. Isso, se você fizer um levantamento, você vai ver que ao longo desses 5 anos, inúmeras modificações já aconteceram. E modificações no governo, elas podem acontecer a qualquer momento. Porque depende, primeiro, de avaliação minha, e, segundo, depende da vontade pessoal de quem está no cargo. Você não pode, evidentemente, impedir que alguém que tenha um outro projeto, que queira caminhar de forma diferente, a permanecer no governo. Isso, claro que não existe. Da outra forma, quando nós avaliamos e sentimos a necessidade de fazer mudança. Essa é uma questão que precisa ser entendida dessa forma. A outra questão são os números. Os números da segurança pública da Paraíba são muito bons. E os números da segurança pública, é preciso entender que nós conseguimos efetivamente fazer com que segurança pública fosse um sistema. Porque antigamente funcionava polícia militar isolada, polícia civil isolada, Detran isolado, polícia penal isolada, sem que tivesse o corpo de bombeiros isolado, sem que tivesse uma unidade. E nós conseguimos, desde 2019, montar uma unidade na segurança pública que tem feito uma diferença fundamental. Os números que estão hoje postos pela avaliação, inclusive saiu recentemente um relatório que não é nosso, é um relatório que é feito nacionalmente, demonstram claramente os avanços que nós tivemos na segurança. Se houver necessidade de fazer, vai acontecer e nós vamos fazer. Eu não tenho problema com relação a isso. Mas é claro que os números da segurança são bons. E nós sabemos disso. E eu espero que agora, dia 21, quando o CLP anunciar os dados de todos do ranking de competitividade dos estados, e que vão ser analisados todos os 10 pilares novamente, nós estejamos lá entre os primeiros estados do Brasil naquilo que se refere à segurança pública. Mas pode ter mudança de comando, seja da Polícia Militar, seja da Secretaria, nesse sentido? Pode, gente. Eu acabei de dizer. Essa questão de mudança dentro do governo é uma questão que acontece, que pode acontecer em função desses fatores, ou de avaliação, ou de desejo pessoal de alguém exercer outra atividade ou ter um outro projeto pessoal. Isso é natural. Governador, deixa eu falar sobre... A gente falou sobre a decisão de Romero, se frustrou ou não. Deixa eu lhe perguntar sobre a decisão do Partido dos Trabalhadores. O PSB, o seu partido está ali nacionalmente linkado com o PT, nessa relação política, nessa relação de gestão. E houve em algum momento aqui para João Pessoa, para a gente vir aqui para João Pessoa, a expectativa do PT também compor essa base daqui na eleição de Cícero Lucena. Frustrou também o PT ter dito não
a essa aliança com o PSB, com o Progressista, com o Centrão e a esquerda aqui em João Pessoa para lançar a candidatura do Luciano Cartacho? Não, a mim não. A mim não. Até porque eu sei quais são as pessoas que estão conduzindo hoje esse processo do PT aqui na Paraíba. Então a mim não de forma nenhuma não surpreendeu. E eu também desafio a qualquer um de qualquer partido que tenha aqui condição de dizer que eu movi uma palha sequer para que a posição do PT fosse nessa ou naquela direção. Eu não faço isso, não interfiro pouco até dentro do meu próprio partido, quanto mais no partido dos outros. Cada um tem uma escolha a fazer. E eu sempre digo isso e repito, essas escolhas determinarão o futuro e determinarão as consequências boas ou não para qualquer um. Então eu não tenho... O senhor não articulou para que o PT ficasse com Cícero em João Pessoa? Não articulei. Não articulei. Emiti minha opinião quando solicitado por alguns membros de direção do PT. Perguntado, eu disse o que é que eu achava e fazia leitura aqui dessa candidatura. Agora, articular, fazer pressão, isso não faz parte do meu perfil, não. Eu sei quem está por trás dessa condução aqui do PT. Quem é? Não, o grupo que manteve a candidatura do PT como uma candidatura própria. Porque tinha um grupo do PT que, evidentemente, não achava que esse era um caminho correto. Isso aí é claro. De forma claramente, aliás, o presidente do PT, Jackson Macedo, ele dizia claramente, olha, o PT deveria construir alianças para que em 2026 o projeto nacional do PT pudesse estar mais fortalecido com outros aliados. Não tenho dúvida. Você acha que o PT quebrou isso, assim? Eu acho que essa avaliação é que não foi feita. Porque se você tem uma candidatura como uma pré-candidatura do candidato hoje, já passaram as convenções, do prefeito Cícero Lucena, que tem um apoio do governador, do vice-governador, de uma senadora, de pelo menos 6 ou 7 deputados federais. Da base de Lula. Da base de Lula, que apoiam isso, e que de repente isso tudo foi esquecido em busca de um projeto individual, que é todo o direito do PT ter sua candidatura própria, gente, e tem que entender isso. Agora, essa troca terá valido a pena, considerando que em 2026, teremos uma reeleição para a presidência da República e que o presidente Lula precisará de toda essa base ampliada e que haverá uma renovação de 54 senadores lá no Senado e que o presidente Lula tem hoje 11 governadores que o apoiam, inclusive eu que estou aqui e o apoio desde 2020, mesmo antes até da candidatura dele, e que imagine essa renovação do Senado, se acontecer desses 11 governadores elegerem os 2 senadores dos seus estados para o Senado, evidentemente, nós teremos 22 senadores, mas serão renovados 54. Então, não fazer essa leitura, na minha lógica, é um erro. Mas cabe não a mim decidir, mas ao próprio partido. O senhor acha que então compromete para sentar com o governador João Azevedo em 2026 e o PSB precisa de uma reconstrução com base nessa decisão de agora, de 2024? Não, a reconstrução vai ter que ser necessária, é evidente, e talvez aconteça até no segundo turno de uma eleição. Agora? É claro que sim, depende de quem for para o segundo turno. Mas isso é preciso ser colocado na mesa. A leitura para 26 tem que ser posta na mesa de uma forma muito clara. O governador, aí o senhor me permite, essa leitura que o senhor está fazendo é o seguinte, olha, para o segundo turno em João Pessoa com o PT, precisa avaliar se o PT, de fato, em algum momento, se não for para o segundo turno, se o PT vai querer apoiar Cícero ou não, com base nesse pensamento de 2023. Ou seja, o senhor espera que o PT apoie Cícero no eventual segundo turno sem Luciano Cartacho? Óbvio. Até porque, é isso que eu digo, 26 não foi colocado em pauta na discussão dessa candidatura própria do PT. É apenas isso que eu estou dizendo. Mas o ex-governador Ricardo Coutinho é que está ali, junto com o deputado Luciano Cartacho, nessa candidatura do PT aqui em João Pessoa. O senhor acha que ele vai aceitar levar o PT para essa base de João Azevedo? Sim, mas acontece que a federação já foi dividida várias vezes para várias eleições, até na minha eleição. A federação, parte do PT esteve conosco, parte do PT se aliou a Pedro Coutinho, a Pedro Cunha Lima, e os partidos, o PV e o PCdoB, estiveram conosco.
Então a federação já foi, em eleições passadas, dividida, como ela está agora. Acho que a federação ela está dividida. Até que, mesmo tendo uma decisão nacional, mas você percebe pelas declarações dos presidentes do PV, do PCdoB, de que o apoio à reeleição do prefeito Cícero está colocado na mesa. O senhor acha que esse movimento do ex-governador Ricardo Coutinho é muito menos para eleger um candidato do PT em João Pessoa, é muito mais contra João Azevedo? Não, aí você pergunta a ele. Aí você faz essa pergunta a ele. Eu espero que não. Porque se alguém achar que reduziu a política a isso, aí realmente está muito ruim. Eu espero que não e eu acho que essa pergunta você tem que fazer a ele. Eu acho que são decisões mais do que naturais que um partido tenha candidatura própria. Não acho nada de estranho nisso. Entretanto, se nós não fizermos a leitura para 26, o quanto esse país está compartilhado, está dividido, está polarizado e que o presidente Lula precisará de todo o apoio, principalmente de uma base muito ampla, uma decisão, se me compete aqui emitir uma opinião pessoal, eu acho que foi equivocada. Aí. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, governador, para a gente tomar um copo d'água gelada aqui e a gente volta para fechar nossa conversa aqui com o governador João Azevedo aqui no Frente a Frente, um minutinho só.